Fala galera, canal Meu Tricolor, chegando na manhã dessa quinta-feira com muitas notícias do nosso Fluminense. Portanto, a tua presença do início ao fim, ela é super importante. Depois da vinheta, vamos falar sobre Brasileirão, vamos falar sobre treinamentos, vamos falar sobre venda de André, chegada de Fuentes e muito mais notícias para todos vocês. Depois da vinheta, vem comigo. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre um prazer, sempre uma alegria estar aqui com todos vocês. Manhã de quinta-feira, dia 29 de agosto, e nós queremos sempre começar do jeito certo, né? Agradecendo a Deus por mais esta oportunidade. Obrigado a você, um beijo com todo carinho, com todo respeito no teu coração. Obrigado por terem clicado nesse vídeo. A presença de vocês é super importante. Por isso que eu sempre valorizo e peço para que vocês fiquem comigo até o final, porque são muitas notícias e eu quero muito a interação de vocês aqui no canal. Participe, deixa sempre o seu comentário, porque eu preciso essa ideia com vocês, beleza? Não esquece do like. O teu like é muito importante para o meu trabalho e me ajuda demais a seguirmos crescendo no canal aqui na plataforma, tá bom? Se você está me vendo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, não perca tempo, preciso muito do teu apoio, faça a tua inscrição para poder a gente bater o próximo objetivo, 19, 20 mil inscritos, eu conto muito com a tua chegada aqui no canal. E se você puder continuar me ajudando, compartilha os nossos conteúdos, beleza? Muito obrigado e vamos pro conteúdo. Ontem, começar a falar sobre Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos dois jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. Tivemos Cruzeiro recebendo o Internacional, tá? Esse jogo foi lá no Mineirão e o jogo foi 0-0. Eu vejo esse empate aqui como um empate bom, tá? O Internacional, ele somou apenas um pontinho, foi a 29 pontos, né? E aí fica bom pra gente, porque a gente vencendo os dois próximos jogos, a gente talvez, né, contando com tropeços do Inter, a gente já consegue passar o Inter na tabela de classificação. Então Cruzeiro e Inter ontem ficou no empate lá no Mineirão. E o outro jogo da noite foi Criciúma-Bragantino. O Criciúma bateu o Bragantino por 1-0. Esse resultado aqui foi um resultado ruim pra gente, porque o ideal aqui seria ou empate. O empate seria a melhor coisa, porque o Bragantino também tá mal das pernas, né? Mas o Bragantino permaneceu com 27 pontos e o Criciúma foi a 29 pontos. O Criciúma tava com 26 pontos, 25 pontos, foi a 28. 28 pontos. Distanciou um pouquinho, mas tá tudo ali, tá dentro da casa ali, sabe? Acho que também a vitória do Criciúma aqui não foi de tão ruim assim não, porque 28, tá perto ali do Fluminense. Nossa margem é o seguinte, estamos com 24 pontos e a gente vai enfrentar o São Paulo no domingo. Força máxima, vamos com tudo para poder buscar a vitória. Venceu, vai a 27. E aí temos o jogo atrasado. Se a CBF colocar o jogo de Fluminense e Atlético Paranaense na data FIFA, aí a gente tem outra oportunidade no Maracanã, que o jogo é com o mando do Fluminense, de chegar a 30 pontos e aí a gente já dá, né, uma boa arrancada na tabela de classificação. Beleza pura? Treinamento, tá? Eu tô tentando colocar para vocês, tem muitos amigos que comentaram, Fagner, não entrou o treinamento. Eu coloco o treinamento, só que quando o vídeo salva no YouTube, o Fluminense cobra direitos autorais, tá? E eu não sei o que eu ainda posso fazer para poder tirar esses direitos autorais, mas só que às vezes eu tenho que tirar todo o vídeo e então assim, dando essa satisfação aqui para vocês, tá bom? Então começando a falar para vocês aqui sobre a questão de Brasileirão e o treinamento do nosso Fluminense, um treinamento que tá semana cheia, tá bom? O técnico Mano Menezes tá pedindo pro pessoal treinar com o máximo de qualidade possível para poder a gente chegar no domingo, no próximo adversário e fazer uma belíssima partida. A gente precisa dar sequência nessa nossa arrancada aí, ok? Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Ontem eu vim pouco aqui no canal no YouTube. Por quê? Eu tive um problema, tá? Problema pessoal de saúde. E quando foi na partezinha do início da tarde, após o almoço, eu tava com um monte de coisa preparada para poder trazer para vocês, mas eu tive que sair porque a saúde ela tá sempre em primeiro lugar. Então eu tô aqui agora dando essa satisfação para vocês, tá bom? Para vocês entenderem por que o Fagner não teve ontem, né?
com tanta frequência ontem à noite, porque infelizmente eu tive esse imprevisto, são coisas que acontecem, tá bom? Agora, galera, vamos lá. Fluminense fechou com o Wolverhampton, né, encaminhou a venda do nosso volante André. E aí, nós já sabíamos que isso aí, cedo ou mais tarde, iria acontecer, só que o mais tarde teria que acontecer nessa semana, até porque, hoje, dia 29, a janela para a Inglaterra fecha amanhã, dia 30. Então, assim, para outras contratações, para outros países, né, é até segunda-feira, dia 2. E aí o nosso volante, o melhor volante do Brasil, tá a caminho da Inglaterra, vai jogar no Wolverhampton. E eu tô com a matéria aqui do site GE e quero estar repercutindo aqui com vocês, tá? Não vou ler toda a matéria para poder esse vídeo não ficar tão grande, mas você pode ir no GE para você dar uma olhadinha, tá bom? Mas a matéria diz o seguinte: Fluminense encaminha a venda de André para o Wolverhampton. Tricolor está por detalhes de concretizar a venda para o clube inglês por 22 milhões de euros, com mais 3 milhões de euros de metas a serem atingidas. Essa matéria do GE foi trazida ontem pelo Gustavo Garcia e pelo Marcelo Neves, dando os créditos aqui a essa galera, tá bom? Agora deixa eu ler para vocês aqui, só para poder vocês entenderem, tá? Os trâmites dessa negociação, e eu quero a tua palavra, eu quero o teu comentário aqui embaixo. É muito importante que você comente, tá? Muito. Participa mesmo. O Fluminense encaminhou nesta quarta-feira, ontem, a venda de André para o Wolverhampton da Inglaterra. O clube está por detalhes de concretizar o acerto, né? Isso aqui é uma fala, mas basicamente já está tudo encaminhado, né? Então é detalhe mesmo. A venda será de 22 milhões de euros. Quanto que dá isso em reais, Fagner? Eu não entendo de euro. 135 milhões e 500 mil reais. 135 milhões e meio de reais. Por 100% dos direitos federativos do atleta. Vendeu tudo. O Fluminense vendeu tudo. Com mais 3 milhões de euros. Quanto que é 3 milhões de euros, Fagner? 18 milhões e meio de reais. Ok? De metas a serem atingidas. Então deixa eu parar aqui nesse primeiro tópico para poder falar para vocês. O Fluminense vendeu o André por 22 milhões de euros. 135 milhões e meio de forma fixa. O que vai entrar para o Fluminense direto é 135 milhões e meio, ok? No cofre do Fluminense. Toma, puf! E o Fluminense pode receber mais 18 milhões e meio se André bater metas essas que o Wolverhampton, né, coloca em contrato para ele atingir, e aí o dinheiro vai para os cofres do Fluminense. Em caso de todas as metas serem batidas, atingidas, essa venda ela pode chegar a 154 milhões de reais. Ok, gente? 135 milhões e meio fixos, esse já é certo, e 18 milhões e meio de metas a serem atingidas. Se o André bater essas metas, o dinheiro chega para o Fluminense. Só que a gente sabe que nessas metas, às vezes, eles colocam um negócio que é imbatível. O Wolverhampton ser campeão da Premier League vai ser só milagre. Então talvez não chegue a 18 milhões e meio de reais. Chega aí uns 10 milhões de reais, uns 15 milhões de reais, entendeu? Por aí. Então a gente vai estar sempre aqui no canal Meu Tricolor com esse compromisso de sempre poder atualizar vocês, entendeu? Que valor a mais está chegando no Fluminense da situação da venda do André, tá bom? Deixa eu só dar uma continuada aqui na matéria para poder passar para vocês. O jogador viaja nesta semana à Inglaterra e já não enfrenta o São Paulo no domingo. A sua última partida pelo Fluminense foi a vitória de 2-0 fora de casa sobre o Atlético Mineiro no sábado, né? A negociação foi conduzida pelo empresário, a gente já sabia disso, né? Carlos Leite, empresário do André. E aí diz o seguinte: uma possível venda de André ganhou força nos últimos dias. O jogador foi visto em clima emotivo no gramado do Maracanã após a classificação do Fluminense às quartas de final da Libertadores sobre o Grêmio, né, no dia 20. O volante permaneceu sentado, apoiado em uma das traves, enquanto curtia sozinho a festa da torcida. Para a gente finalizar aqui o caso de André, a gente sabia que
era compromisso tanto do André, tanto do seu staff, Carlos Leite, seu empresário, tanto do presidente Mário Bittencourt, que essa venda se concretizasse. Por quê? Por dois motivos. O André, jogador, deseja ir para a Europa. É um sonho do moleque. 23 anos, tá? Não podia perder muito tempo, senão já fica velho para a Europa. A gente tem que ter esse entendimento. E o Fluminense precisava, o Fluminense contava com essa venda do André para poder, cumprir o seu orçamento para a temporada 2024. E isso aconteceu. André vendido ao Wolverhampton, dinheiro entra para o Fluminense, jogador vai ser feliz na Inglaterra e a gente já tem um substituto. Facundo Bernal foi contratado para a função do André. Facundo Bernal é primeiro volante. Ele veio para suprir a saída do volante André. E Facundo Bernal tem 20 anos. Uma estatura muito boa, se eu não me engano, 1,87 m de altura. Então o André tá saindo para o futebol da Inglaterra e eu desejo, cara, de coração, toda a sorte do mundo para esse moleque, para esse cara, para esse homem, entendeu? Foi pai tem um tempinho agora atrás, né? E pelo nosso Fluminense, eu tô aqui com o site Netflu aberto, dando os créditos aqui à galera do Netflu. Olha os números do André. São 198 jogos com a nossa camisa. 102 vitórias. 43 empates. 53 derrotas. São 3 assistências dele e são 4 gols no total. Aproveitamento em campo, 58,75%. E títulos que o André conquistou com o nosso Fluminense. Carioca de 22, Carioca de 23, bicampeão carioca. Libertadores 2023 e Recopa 2024. Simplesmente, André, ele deu tudo aquilo que uma instituição, que um clube precisa que um jogador da base dê ao Fluminense. Deu lucro financeiro, deu títulos, cara, e ainda, marcou a história do moleque no nosso Fluminense. André, sem dúvida, é um dos ídolos do nosso tricolor. Vai fazer a vida dele na Europa, tá mais que certo, precisa avisar a sua família também, entendeu? Questões pessoais, que é importante, todo atleta trabalha, né? Por amor, claro, mas assim, o atleta tem que receber o salário dele e lá com certeza ele vai ganhar muito mais. E lá no Wolverhampton ele vai encontrar 3 jogadores brasileiros. Matheus Cunha, João Gomes, que foi convocado também, junto com André para a seleção brasileira, para as eliminatórias, e o Pedro Lima, que é um lateral. Então, assim, vai estar bem inserido nesse esquema do Wolverhampton, né? E eu torço e desejo para que... Vou até tentar assistir um pouco de Premier League, né? Não tenho hábito, para poder ver o André se destacando por lá. E uma última informação aqui do André para poder a gente passar para o Gabriel Fuentes. Segundo a repórter Aline Nastari, deixa eu ver se eu acho aqui para poder te passar. Aqui. Segundo a repórter Aline Nastari, é uma jornalista do TNT Sport, né? Bastante importante essa menina. O Fluminense conseguiu ainda, isso aqui é legal, tá? 10%, colocou 10% de mais-valia, tá? Para uma futura venda do André. Ou seja, próxima venda que o Wolverhampton fizer do André, o Fluminense tem 10% de mais-valia. Ou seja, vai ganhar uma comissãozinha a mais, entendeu? Não é 10% do valor total, ok? É 10% de mais-valia. O que é isso, Fagner? É sobre o lucro do Wolverhampton. Aí o Fluminense ganha 10%, ok? Toda sorte de bênçãos pro André. Obrigado por tudo. Moleque ídolo de Xerém, moleque ídolo do nosso tricolor. Jogou com garra, jogou com vontade e marcou o nome dele na história. Que Deus abençoe o nosso melhor volante do Brasil. Agora o assunto aqui é Gabriel Fuentes. Vamos falar de Gabriel Fuentes. Por quê? Porque Gabriel Fuentes está a caminho do Fluminense. O Júnior de Barranquilla aceitou a oferta do Fluminense e ontem, né, eu estou gravando esse vídeo agora na manhã de quinta-feira, ontem o Gabriel Fuentes fez a sua última partida pelo Júnior de Barranquilla. Eu só não peguei o resultado desse jogo, mas foi a última partida dele ontem, estava escalado, né? E a matéria diz assim também, Netflu. O Fluminense ofereceu $1.200.000
6 milhões e 600 mil reais por 60% dos direitos do lateral esquerdo, Gabriel Fuentes, do Júnior Barranquilla. A equipe colombiana concordou com o valor e agora os clubes estão em negociação para definir as parcelas do pagamento. Então, a proposta foi aceita pelo Júnior de Barranquilla. Agora estão só resolvendo a questão burocrática de como é que vai ser a forma de pagamento. Nesse sentido, o Tricolor das Laranjeiras precisa finalizar todos os detalhes da contratação do lateral esquerdo até a próxima segunda-feira, dia 2 de setembro, que é quando fecha a janela de transferência no meio do ano do futebol brasileiro. E aí, a matéria finaliza dizendo o seguinte, ó, vale destacar que Fuentes fez sua última partida ontem à noite, foi escalado, então o Fluminense está fechado com Gabriel Fuentes, né? E o jogador está perto aí de vir. Se não chegar hoje ao Rio de Janeiro, né, deve estar chegando aí esse fim de semana, tá? Entre aí sexta, sábado, entendeu? Para poder fazer exames médicos e assinar contrato com o nosso Fluminense. Comenta aqui embaixo o que você achou também dessa chegada, né, do Gabriel Fuentes, a saída do nosso volante André. A Fagner foi 22 milhões, né? Infelizmente, né, a gente sabe que o ano passado a gente rejeitou 30 milhões de euros, mas só que a gente tinha o objetivo de ganhar a Libertadores. O que você preferiria? Você preferiria dar um André e correr o risco de não ganhar a Libertadores? Eu te pergunto, sem o André ganhava a Libertadores? Eu acho que não. Então, para mim, o Fluminense fez certo em segurar o André. E hoje, né, as coisas vão passando, o tempo vai passando e alguns clubes não querem mais, assim, contratar, entendeu? E o Fluminense teve que fazer essa venda, o Fluminense precisa. Então, assim, o Fluminense fechou essa venda aí do André para o futebol da Inglaterra. Olha só, eu espero que hoje eu não tenha problemas e que eu possa estar voltando aqui com muito mais conteúdo para todos vocês, porque a gente tem muito trabalho para fazer. Tamo junto, um grande abraço, um beijo no teu coração e deixa o teu like, se inscreve no canal. Tamo junto.